Prosseguimos com a programação Manancial desta noite. Hoje nós estamos falando sobre o tema atitudes que manifestam a salvação. Atitudes que este homem chamado Zaqueu, personagem bíblico, homem contemporâneo dos dias do ministério terreno de Jesus, teve esta graça, teve esta satisfação graciosa de receber Jesus, de conhecer Jesus, de ouvir dos lábios de Jesus. Hoje veio a salvação a esta casa. Então, nós estamos falando sobre este episódio, sobre esta experiência vivida por ele. Zaqueu teve um encontro com Jesus, ouviu Jesus falar, direcionando para a sua vida e para a sua família a sua palavra de salvação. Então, vamos trilhar aqui um pouquinho sobre as atitudes que Zaqueu teve, que levaram Jesus a dizer: hoje veio salvação a esta casa. O texto bíblico nos fala que este era um cobrador de impostos, era um publicano. O publicano era pecador. Aos olhos do Senhor Deus, era reprovado pela sociedade. Fazia parte de uma classe e categoria de pessoas que não era benquista, não era bem vista, não era pessoa amada, era uma pessoa desprezada ou desprezível por suas ações, por suas atitudes. Cobrava desproporcionalmente. Ele exercia esta atitude aí de cobrar impostos. Não havia uma lei que regrava a sua conduta. Então, ele agia como bem entendia. Provavelmente, as pessoas não gostavam, não queriam bem, não eram benquistos em função desta ação aí, dessa ação desregrada da sua conduta na ação, na efetivação do seu trabalho, da sua profissão de cobrador de impostos. Este homem, em algum momento, penso eu, que ouviu falar de Jesus. Alguém chegou para Zaqueu e disse: olha, você precisa ter um encontro com Jesus. Baseado em quê? Eu fico aqui conjecturando, estou aqui, imaginando. Talvez ele pudesse ter tido um encontro com uma pessoa que, infeliz com a sua atitude, e sabendo que Jesus era alguém que pregava sobre justiça, sobre equidade, era alguém que atentava para que houvesse a promoção da igualdade, ele então ouve falar: olha, você precisa ter um encontro com Jesus, você precisa conhecer Jesus. Jesus vai transformar a sua vida, as suas ações. Eu estou aqui fluindo, num entendimento imaginário, concernente ao fato de que Zaqueu ficou sabendo a respeito de Jesus. Esse diálogo, esta conversa, esta informação que chegou até Zaqueu sobre Jesus, gerou no seu coração, no seu íntimo, uma curiosidade, um desejo, e agora é uma veracidade. Ele, diz a Bíblia, o relato bíblico, relatando a experiência e conduta de Zaqueu, diz que ele desejou saber, conhecer, ver quem era Jesus. Suscitou no seu coração a informação de que, sobre a pessoa de Jesus, suscitou no seu coração o desejo de conhecê-lo, de vê-lo. Todavia, Zaqueu era um homem de pequena estatura, um homem baixo. E ele, então, informado de onde Jesus estava, ele tenta se aproximar de Jesus, mas ele é impedido, não conseguia ver Jesus, porque a multidão era de estatura maior, eram pessoas mais altas que ele. Ele então analisa, percebe a trajetória que a multidão com Jesus estava percorrendo
ele corre adiante de onde Jesus haveria de passar, ele sobe numa árvore, numa pequena árvore, e ele então consegue superar o seu limite de estatura, a sua dificuldade concernente à sua baixa estatura. Então ele se coloca e se projeta numa posição privilegiada, podemos assim dizer, e no que ele age, não é? Faz esse projeto, esse planejamento e implementa isso, não é? Age no sentido de poder efetivamente ver quem era Jesus, conhecer Jesus, sendo ele, Jesus, Deus, onisciente, sabedor de todas as coisas, pois nada fica oculto, escapa ao seu conhecimento. Jesus então percebe toda essa movimentação da parte de Zaqueu para vê-lo, para conhecê-lo. E Jesus então vai se encaminhando para a direção ali de onde estava aquela pequena árvore e Zaqueu sobre a árvore. E Jesus então se aproxima, vai na direção da árvore, olha para cima onde estava Zaqueu e ele então diz o seguinte: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Eu fico aqui imaginando o quanto Zaqueu ficou impressionado com aquela experiência que ele agora estava vivenciando. Lá atrás, em momentos, horas talvez anteriores, ele foi impactado por alguém que o desafiou. Você precisa conhecer Jesus. Você precisa saber quem é Jesus. Suscita um desejo misterioso no seu coração. Quando ele então fica sabendo onde estava Jesus, ele projeta um plano de subir na árvore para vencer as suas barreiras, para vencer os obstáculos, o obstáculo que o impedia de conhecer e ver Jesus. Ele suplanta estas circunstâncias e agora ele fica maravilhado com o fato de que Jesus se aproxima dele e chama-o pelo seu nome: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E Zaqueu, diz a Bíblia, estupefato, maravilhado, feliz, porque na verdade este é o sentimento que toma conta do coração do homem quando ele atende o chamado do Senhor para a sua vida, quando ele vivencia este momento único, singular, na sua vida, de encontrar-se com o Salvador dos homens, de ser alcançado pela palavra de salvação, pela palavra de vida eterna, porque esta palavra, este momento, será determinante de mudança na trajetória da sua vida. Até ali, Zaqueu trilhava o caminho da perdição, da condenação, caminho que daria para o final da sua vida, final de morte, de separação eterna de Deus. Após ele ouvir a palavra de Jesus, após ele ser alvo da palavra impactante de Jesus na sua vida, o que acontece com ele? Ele experimenta a mudança, a transformação, ele experimenta o novo nascimento, ele experimenta a conversão da sua trajetória de vida. E numa mudança de 180 graus, ele ia numa direção. Agora, ao ser impactado e ouvir a palavra de Jesus, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Lá no verso 9, olha a palavra de Jesus. A experiência de Zaqueu era de salvação. Jesus diz: hoje veio salvação à sua casa. Então, no sentido que ele trilhava na sua trajetória de vida, agora ele passa a percorrer
o sentido contrário, 180 graus de mudança. Não foi 20 graus, não foi 10 graus, não foi 90 graus, mas foram 180, uma trajetória oposta. Ele caminhava numa trajetória de condenação, agora ele passa a caminhar uma trajetória de salvação, de vida eterna, de experiência sobrenatural. A sua experiência agora passa a ser uma experiência de vida em Cristo Jesus. O seu nome, a partir de agora, passa a ser escrito, a estar escrito no livro da vida do Cordeiro. Foi uma experiência inesquecível. Esta é a experiência que todas as pessoas vivenciam quando abraçam a fé, quando experimentam o novo nascimento, quando experimentam uma genuína conversão, à semelhança do apóstolo Paulo, à semelhança do apóstolo Pedro, à semelhança do apóstolo João, apóstolo Tiago, apóstolo Judas, irmão do Senhor, não o Iscariotes, e tantos outros irmãos na caminhada de fé, não é? Dos nossos dias, hoje, ainda hoje, o Senhor continua salvando homens, chamando pessoas para uma vida de íntimo relacionamento, uma vida de conversão, uma vida de mudança, uma vida em que seja ela impactada pela ação poderosa da palavra de Deus. De uma parte a outra, o seu conteúdo tem este fim: ser impregnado na mente do homem, na mente humana, na vida humana, para que a pessoa então seja balizada por esses valores, seja orientada, guiada, direcionada, com vistas à eternidade em Deus, com vistas à salvação por meio da obra bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi esta a experiência genuína, vivenciada por este homem chamado Zaqueu. Até ali era visto pela sociedade com maus olhos. Era um homem que, quando alguém falava o seu nome, ouvia falar o seu nome, naturalmente já havia uma certa rejeição, uma repugnância. As pessoas não olhavam para Zaqueu, não falavam a respeito de Zaqueu coisas boas. Até ali, até o momento em que ele se encontra com Jesus. A partir de agora, novos valores vão reger a sua vida. A partir de agora, ele vai receber da parte de Deus, ou recebe da parte de Deus, um revestimento sobrenatural que transmuda a sua vida. A partir de agora, ele será conhecido como discípulo de Jesus, será conhecido como um filho de Deus, será conhecido como aquele que passa a integrar o reino de Deus, a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso se justifica então esta palavra tão forte, tão intensa, vibrante, liberada pelos lábios do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero te dizer, amado ouvinte, amado telespectador que me assiste nesta noite, da mesma maneira que Jesus vibrou, se alegrou por ver a conduta de Zaqueu, ao pronunciar: hoje veio salvação a esta casa, desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém pousar em tua casa. O mesmo fervor e alegria que tomou conta do coração de Jesus, o Senhor e Salvador dos homens, Ele quer também, deseja também igualmente liberar esta palavra ao teu coração. Ele deseja também que você seja impactado por esta palavra, agraciado por esta ação gloriosa, por esse efeito extraordinário, glorioso, que esta palavra traz ao coração dos homens. Seja você também alguém a agir como Zaqueu, para que experimente, vivencie, se for o caso de ainda não ter experimentado esta experiência, que você possa também
atentar para a direção de Jesus, para a orientação de Jesus concernente à manifestação bendita e gloriosa da sua salvação. Para mais um intervalo nós vamos e logo após daremos aqui continuidade ao programa.